câncer é muito difícil a gente definir, né? Desde os anos 2000, né, Hannah e Weinberg, são dois autores, eles vêm trazendo características que são importantes para o câncer. Mas se você parar para olhar, nem todas essas características se aplicam a todos os tipos de câncer. Quando a gente fala de câncer, a gente fala de mais de 100 doenças diferentes. Cada tecido do corpo humano ele pode estar sujeito ao desenvolvimento de uma neoplasia específica, com características específicas, com morfologia e a parte molecular também muito específica. Se a gente usar uma definição um pouco mais ampla, seriam células, né? O câncer seria causado por células que têm uma capacidade de proliferação descontrolada e invadir outros tecidos. Mas durante o decorrer dessa entrevista, você já vai ver que é um pouco mais complexo que isso, né? As neoplasias que a gente trabalha são neoplasias hematológicas. Elas são naturalmente presentes em todos os tecidos pelo fato de elas estar no sangue. Né? Então, quais são os tipos de câncer? Muitos tipos de câncer, porque todo tecido do corpo humano tem o potencial de gerar um tipo de câncer diferente. Né? E a causa são as mais diversas possíveis. Tem fatores ambientais, fatores genéticos, predisposição genética. Então, depende muito do tipo de câncer que a gente está falando. Como a expertise do nosso grupo ele é focado em neoplasias hematológicas, eu vou usar a neoplasia hematológica como um exemplo. Eu acho que aqui no ICB o nosso grupo ele é pioneiro no estudo das neoplasias hematológicas, no grau de complexidade com que a gente faz. No caso da neoplasia hematológica, ela começa com uma hematopoese clonal. O que significa isso? Significa a célula-tronco hematopoética, que é aquela capaz de dar origem a todos os elementos do sangue. Então, dá origem à plaqueta, à hemácia, aos granulócitos, aos linfócitos. Essa célula-tronco, que dá origem a tudo isso, ela sofre alterações genéticas ou alterações moleculares, pode ser também epigenéticas. E ela, a partir dessa alteração, ela gera uma hematopoese clonal. Ela começa a gerar clones com maior potencial de malignidade. Isso pode ou não depois virar um câncer, mas é o início do processo. Então, a gente chama de hematopoese clonal. E conforme o tempo vai passando, essa célula pode adquirir novas mutações. E chega um momento que ela adquire mutações que transforma essa célula de uma célula normal, uma célula saudável, para uma célula cancerosa. E nesse momento ela se torna independente de fator de crescimento, então ela começa a proliferar de maneira exacerbada e ela meio que suprime a hematopoese normal. Nesse caso, como a gente tem a célula hematopoética normal, que dá origem a todos os elementos do sangue, quando você tem uma célula leucêmica, uma célula tronco leucêmica, ela começa a ocupar o espaço da célula tronco normal. Então, a célula tronco normal dá origem às hemácias, às plaquetas, granulócitos, como eu falei para você. A célula tronco leucêmica, não. Ela dá origem a um blasto leucêmico. Então, como que ela vai afetar esse tecido? Ela vai suprimir a hematopoese normal. E esse paciente que tem essa doença, então, ele vai apresentar fraqueza. Por quê? Porque não tem hemoglobina, não tem hemácia circulante. Ele vai apresentar sangramentos. Por quê? Porque não tem plaqueta suficiente. E ele vai apresentar uma propensão muito alta a infecções, porque ele não vai ter as células de defesa. Então, é desta forma que a célula cancerosa do tipo leucêmica vai afetar o tecido normal. Ele vai suprimir a hematopoese normal. As leucemias é um pouco difícil fazer o diagnóstico precoce, diferente de outros cânceres, como próstata, mama, onde você, diagnosticando um tumor de tamanho pequeno, a chance de você eliminar ele é muito maior. No caso das leucemias, o paciente já chega com sintomas. Então, ele chega muito fraco, ele chega com sangramento, ele chega com infecções, e daí é feito o diagnóstico. Ela é uma neoplasia bastante silenciosa. O fato de diagnosticar precocemente significa que você tem um número menor de células tumorais ali. Você ainda tem muito preservada a hematopoese normal. Então, você pode, através de quimioterapia ou transplante de medula óssea, aumentar as chances do paciente não estar debilitado o suficiente para que essas opções sejam válidas para ele. Se o paciente estiver muito debilitado, a quimioterapia acaba se tornando um problema, porque vai enfraquecer ele mais ainda. E se ele estiver muito debilitado, ele não vai ser elegível a um transplante de medula óssea. Então, o diagnóstico precoce, apesar de ser difícil no caso das leucemias, pode acontecer um diagnóstico precoce num exame de rotina de hemograma. Por exemplo, você pode encontrar alterações no hemograma antes que a doença se manifeste de forma muito agressiva. Mas não é muito comum. A gente não faz hemograma com tanta frequência, né? E então, assim, o diagnóstico precoce seria nesse sentido, de você pegar o paciente num status, né, num status performance, que a gente chama, que ele conseguiria aguentar melhor uma quimioterapia ou ir para um transplante de medula óssea. Então, aumentando ainda as chances dele, né, sobreviver a essa doença. Apesar de muito estudado, né, a gente não conhece muito bem a etiologia que leva ao desenvolvimento da leucemia. O que é muito ruim, porque se a gente soubesse quais fatores aumentariam muito o risco de desenvolver a doença, eles poderiam ser inibidos. Então, hábitos de vida saudáveis que reduzem, em geral, né, o desenvolvimento de câncer,
eles são essenciais para você evitar o aparecimento do câncer. Então, uma boa alimentação, evitar a exposição a produtos químicos, né? Existe uma relação muito forte de agrotóxicos e de leucemia. Então, assim, evitar, né, exposição a grandes quantidades de agrotóxicos, evitar o fumo, o álcool, que são também hábitos, né, que você pode evitar e você reduz essa chance, que levam ao desenvolvimento. Alguns fatores genéticos, eles são conhecidos, né, e daí quando a pessoa tem esse fator genético e sabidamente tem o fator genético, já foi descoberto qual é o fator genético nessa pessoa, ela consegue fazer um acompanhamento melhor, com hemogramas mais recorrentes, né, de repente até exames mais elaborados, para você tentar diagnosticar mais precocemente, começar a tratar aí, antes que a doença debilite ela. Num primeiro momento, a ciência ela pode ajudar muito a gente entender o que causa a leucemia. E como que a gente pode evitar isso? Então, essa é uma pergunta fundamental que muitos grupos de pesquisas estão estudando nesse momento para entender quais são os aspectos que desencadeiam, né, a hematopoese clonal e depois quais são fatores de risco para a leucemia. Além disso, depois que a leucemia está instalada, a ciência ela vai ajudar a melhorar os tratamentos da leucemia. Infelizmente, o tratamento da leucemia evoluiu muito pouco nos últimos anos frente ao grande conhecimento que nós acumulamos da biologia da doença. Então, a ciência tem um longo passo aí para transformar todo esse conhecimento em novos tratamentos mais eficazes. A gente trata a leucemia, a maior parte desses pacientes, como a gente tratava 30 anos atrás. Isso resulta aí em baixas taxas de sobrevida. Os pacientes idosos, por exemplo, eles não têm um tratamento muito específico. Então, desenvolver terapias para esse grupo de pacientes que não é elegível ao tratamento atual, né, também é muito importante. A ciência tem um papel fundamental. Pesquisa, né, que está situado aqui no ICB1, no Departamento de Farmacologia. A nossa expertise é entender a biologia das neoplasias hematológicas, identificar novos fármacos, né, novos agentes terapêuticos para o tratamento dessas neoplasias a partir desse conhecimento. Então, nós temos uma grande expertise, né, na biologia básica das neoplasias hematológicas e na elaboração, desenvolvimento e teste de fármacos. E com isso a gente tenta criar um conhecimento científico para ampliar o arsenal terapêutico que a gente tem contra essas doenças. A gente tem muitos modelos aqui pré-clínicos, modelos de células, a gente trabalha com amostras de paciente, então a gente tem vários níveis de evidência que a gente gera para melhorar o tratamento das leucemias.